Você realmente acha que é ele quem decide se sente desejo por você? E se eu te dissesse que essa decisão já foi tomada muito antes da primeira palavra, do primeiro olhar, do primeiro toque, antes mesmo da primeira resposta dele? Pode parecer estranho, quase injusto, mas o desejo não nasce da lógica. Ele não é fruto de argumentos racionais, nem se constrói com listas, regras ou manuais de sedução reciclados. O desejo é muito mais antigo do que isso, muito mais poderoso do que isso. Ele não pede permissão, ele irrompe, explode, domina. O desejo é selvagem, irracional e absolutamente simbólico. Ele nasce nas regiões mais profundas e misteriosas da mente humana, nos recantos sombrios do inconsciente. É lá que ele se forma, é lá que ele decide, e uma vez ativado, é impossível ignorá-lo. Carl Gustav Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, passou a vida inteira mergulhado nessas sombras. Ele compreendia como poucos o poder dos arquétipos, dos símbolos e das mensagens invisíveis que governam nossas emoções, nossos instintos e os nossos desejos. Neste vídeo você vai descobrir 7 mensagens, simples, diretas e aparentemente inocentes, que têm o poder de despertar o desejo imediato em qualquer homem. Mas entenda uma coisa, o que ativa esse desejo não é a mensagem em si, não são as palavras, não é o tom de voz, nem sequer é a intenção por trás. É a força simbólica que essas mensagens carregam, é o que elas representam no inconsciente dele, é como elas tocam em memórias que ele nem sabe que tem, é como elas evocam imagens internas que ele nunca conseguiu explicar, mas que sempre sentiu, é como elas o fazem lembrar, mesmo sem perceber, de algo que sempre buscou em uma mulher, mas jamais soube nomear. Esse é o segredo, essa é a chave, e quando você aprende a usá-la, o jogo muda completamente. Você não precisa competir, não precisa correr atrás, não precisa se moldar, porque, a partir de agora, é ele quem vai sentir, é ele quem vai desejar, é ele quem vai ser puxado por algo mais forte do que ele mesmo. E isso não é mágica, não é manipulação, é psicologia, é inconsciente puro, é Jung, em sua forma mais crua e poderosa, te mostrando que o desejo não nasce na superfície, ele vem das profundezas. Prepare-se, porque o que você vai aprender hoje não é sobre seduzir, é sobre acessar as camadas mais primitivas do cérebro masculino, aquelas que definem quem ele deseja, por quem ele se atrai e com quem ele simplesmente não consegue parar de pensar. Você está prestes a entender o desejo de dentro para fora, e quando isso acontece, tudo muda. Segundo Carl Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Essa frase não é apenas uma reflexão filosófica, ela é um aviso, uma revelação, e para quem compreende sua verdadeira profundidade, uma chave para entender por que tantas relações parecem fora do controle, imprevisíveis, intensas e muitas vezes inexplicáveis. Homens, assim como mulheres, não se apaixonam por pessoas, eles se apaixonam por projeções, por símbolos, por imagens internas que tocam algo ancestral dentro deles, forças que estavam adormecidas, esperando serem ativadas. Você pode ser maravilhosa, inteligente, engraçada, linda, ter todas as qualidades que, na teoria, fariam qualquer homem se apaixonar, e mesmo assim, ser ignorada, ou pior, ser desejada por alguns, mas nunca pelo homem que você realmente quer, porque o desejo masculino não responde à lógica, ele não responde a listas de qualidades, ele não responde à razão, ele responde a arquétipos. E o que são arquétipos? São imagens primordiais, padrões universais, energeticamente potentes, emocionalmente marcantes. São estruturas simbólicas que vivem dentro de todos nós, no que Jung chamou de inconsciente coletivo. Estão presentes desde os primeiros mitos, nas primeiras histórias contadas ao redor do fogo, nas lendas, nos contos de fadas, nas religiões, na arte e também no amor. A amante, a mãe, a guerreira, a feiticeira, a musa, a donzela, a soberana. Esses são alguns dos arquétipos femininos mais poderosos que habitam o imaginário masculino. Não importa a cultura, a idade ou a experiência de vida, todo homem carrega dentro de si essas imagens, esses símbolos, essas forças, e é exatamente por isso que, às vezes,
Uma mulher comum, sem nenhuma vantagem objetiva, consegue despertar um desejo avassalador em um homem. Ela ativou um arquétipo, ela tocou uma imagem inconsciente, ela se conectou com algo que está além da aparência e muito além das palavras. Cada uma das 7 mensagens que você vai descobrir aqui carrega esse poder. Elas não são frases mágicas, não são truques, são chaves simbólicas, e cada uma delas ativa um arquétipo diferente no inconsciente masculino. Quando ele ouve ou lê essas mensagens, ele sente algo que não sabe explicar. Uma inquietação, um calor, uma saudade do que nunca viveu, um chamado para algo maior, e por mais que tente resistir racionalmente, ele simplesmente não consegue ignorar. Essas mensagens falam com a parte dele que está acima da razão e abaixo da consciência. Elas acessam o que Jung chamou de alma arquetípica, a camada da psique onde moram os desejos mais profundos, os medos mais primitivos, os encantamentos mais poderosos. E quando uma mulher aprende a tocar essa parte de um homem, o jogo muda. Ela não precisa competir, ela não precisa provar valor, ela não precisa se encaixar em expectativas, porque agora ela fala direto com o inconsciente dele. E isso ninguém consegue ignorar. Prepare-se, porque as mensagens que você vai conhecer a seguir não foram feitas para agradar o ego dele, foram feitas para invadir o inconsciente. E quando isso acontece, ele não apenas sente desejo, ele sente magnetismo, ele sente urgência, ele sente destino. Essa mensagem ativa o arquétipo da vulnerabilidade com poder. E isso é absolutamente magnético. Ela não é fraca, não é carente, não é um pedido desesperado de atenção. Muito pelo contrário, essa mensagem carrega a força sutil das mulheres que sabem exatamente quem são, mas escolhem mostrar o coração. E é essa escolha que muda tudo, porque você demonstra afeto, mas não se entrega. Você se mostra aberta, mas não se expõe. Você revela saudade, mas não implora. Você toca o ego masculino quando diz que sente falta, porque o simples fato de uma mulher admitir saudade já mexe com o orgulho dele, mas ao mesmo tempo, você desarma o controle emocional dele ao insinuar que ele pode ou não merecer saber disso. É como se você dissesse: sim, eu sinto, mas isso não te dá poder sobre mim. Minha emoção é minha, eu a aceito, eu a acolho, e é justamente por isso que ela não me domina. Isso quebra as defesas inconscientes dele, porque ele espera controle ou submissão, mas você oferece presença. Ele espera jogo ou apego, mas você oferece consciência emocional. E aqui entra a sabedoria de Carl Jung, mais uma vez. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Essa frase é muito mais do que um pensamento bonito. Ela é um convite profundo à integração das emoções, e também um espelho do que acontece na mente masculina quando ele encontra uma mulher assim. Você aceita sua emoção, você não foge dela, não disfarça, não esconde, mas ao mesmo tempo, você resiste à necessidade de aprovação. Você não precisa da validação dele para se sentir segura. Você não precisa da resposta dele para se sentir inteira. Você não precisa de reciprocidade imediata para seguir sendo quem é. E isso é intensamente sedutor. Não no nível racional, não no plano das estratégias comuns de sedução, mas nas camadas mais profundas da psique masculina, onde o desejo verdadeiro nasce, porque quando uma mulher é capaz de sentir, mas não se perde, de se abrir, mas manter o centro, de tocar, mas não implorar para ser tocada de volta, ela se transforma em algo que o inconsciente dele reconhece como raro, precioso e perigoso. Perigoso para o ego, perigoso para o controle, perigoso para todas as defesas que ele criou contra o amor. Essa é a essência do arquétipo da vulnerabilidade com poder. A mulher que sabe onde dói, mas não sangra para ser vista. A mulher que sente, mas não se curva. A mulher que ama, mas não se abandona. E essa mulher, ele não consegue ignorar, porque ela representa algo que ele busca desde sempre, mesmo que nunca tenha conseguido nomear. Carl Jung dizia: o encontro com o inconsciente pode ser uma experiência avassaladora, por isso os símbolos falam mais alto do que as palavras. E você se torna esse símbolo, você se torna a representação de algo maior do que ele consegue nomear. Você toca camadas que estão além da lógica,
além do controle, além do agora. Enquanto ele tenta entender o que aquele sonho significou, enquanto ele tenta decifrar por que aquilo mexeu tanto com ele, você já se instalou no centro da psique dele. Você se transforma na imagem simbólica que representa desejo, magia, intuição. Você se torna a feiticeira, não a que age no mundo externo, mas a que domina o universo interno dele, aquela que acende o fogo, mas não mostra a chama, que provoca o calor, mas não toca com as mãos, que deixa a pergunta sem oferecer resposta. E é exatamente essa ausência de resposta que prende a mente dele, porque o inconsciente odeia o vazio, e ele vai fazer de tudo para preenchê-lo com aquilo que mais deseja. Essa é a força da mulher simbólica, a mulher que compreende o poder de não dizer, a mulher que seduz pelo silêncio, pelo mistério, pela intuição, e enquanto ele tenta entender o que houve, você já se tornou inesquecível. Aqui você ativa o arquétipo da musa silenciosa, aquela que não precisa se mostrar, porque ser percebida já é suficiente. Ela observa mais do que fala, pensa mais do que expõe, sente mais do que revela. Ela é presença sutil, mas inesquecível. Ela não domina o ambiente com palavras, mas com o mistério que paira ao seu redor. Ela não precisa disputar atenção, porque é exatamente sua reserva que chama a atenção. E é isso que essa frase faz. Ela não grita, não explica, não tenta convencer. Ela apenas existe, como um sussurro que ressoa alto demais dentro da mente masculina. Ela provoca curiosidade inconsciente, cria uma lacuna, um silêncio, um espaço em branco. E isso, para a psique masculina, é uma provocação irresistível. A mente de um homem pode tolerar muitas coisas, mas ela detesta espaços em branco. Ela precisa preencher, precisa concluir, precisa entender. E quando ele não consegue, quando você não entrega, quando você planta a pergunta, mas se recusa a oferecer a resposta, ele entra em tensão. E essa é a chave. Essa técnica se baseia em um dos princípios mais profundos da psicologia junguiana. Os opostos estão em permanente tensão dentro da psique, e é no conflito que surge a energia psíquica. Essa frase não é apenas teoria, ela é uma descrição precisa do que acontece dentro dele quando você envia essa mensagem. Você cria um conflito, um embate interno. Ele quer saber, mas você não permite. Ele sente que há algo por trás, mas você não confirma. Ele percebe que foi tocado, mas não entende como, nem por quê. Essa tensão silenciosa é onde o desejo nasce. Não é no excesso, não é na superexposição, não é na carência, é na ausência. A ausência medida, calculada, poética, aquela que não soa como rejeição, mas como convite implícito, aquela que não grita, me veja, mas sussurra, me descubra, se puder, aquela que deixa entrever, mas nunca mostra tudo. A musa silenciosa não precisa seduzir com intensidade, porque sua profundidade já é magnética. Ela oferece espaço, e nesse espaço o homem projeta tudo o que deseja ver, tudo o que deseja sentir, tudo o que ainda não sabe que precisa. E esse é o segredo. Você não entrega, você evoca, você não se mostra, você se insinua, você não domina, você convida. E ele sente, ele pensa, ele deseja, porque você o tirou da zona de conforto, porque você não deu a ele o alívio da resposta, porque agora a energia dele está girando ao redor de uma ausência, e essa ausência tem o seu nome. Aqui você ativa o arquétipo da caçadora adormecida, mas com uma inversão instigante e poderosa. Você não é quem persegue, você é a presa, mas uma presa consciente. Não há ingenuidade na sua espera, não há submissão no seu silêncio. Você sabe o que está acontecendo, você sente o jogo, você reconhece a ausência, e mesmo assim escolhe permanecer inteira, intocada, no controle do próprio desejo. Essa inversão é magnética, porque o homem espera ser o caçador, o dono da iniciativa, do impulso, do domínio. Mas aqui ele encontra uma mulher que aceita o jogo, e ainda assim, domina as regras. Você se mostra disponível, mas não rendida. Você se mostra tocada, mas não submissa. Você se mostra sensível, mas permanece estrategicamente desperta por dentro. Isso cria uma tensão invisível, mas intensa, no inconsciente masculino, porque ele percebe que, embora tenha recuado,
embora tenha se afastado, embora tente manter o controle, você não está implorando. Você não está reagindo com desespero. Você não está se desfazendo para ser notada. Pelo contrário, você permanece ali, firme, sendo a própria lembrança viva de que ele se afastou, mas não apagou nada. Carl Jung dizia: tudo que é reprimido volta com mais força. E essa frase não poderia ser mais adequada para este momento, porque você está reprimendo a resposta, está se negando a correr atrás, está escolhendo a pausa, mas não é uma pausa passiva, é uma pausa cheia de consciência. Você sabe que o desejo que ele reprime vai voltar, mais forte, mais urgente, mais impulsivo. O homem, quando percebe que ainda te deseja, mesmo sem você estar presente, ativa, entregando atenção, sente um tipo de inquietação que nasce na camada mais primitiva da psique. A caçadora adormecida desperta nele, não com força, mas com ausência. E essa ausência é a flecha, uma flecha silenciosa, simbólica, que perfura o orgulho dele e atinge diretamente o instinto. Porque quando você se torna a presa consciente, você quebra o roteiro que o inconsciente dele espera. Ele está acostumado a afastar e ser seguido, a desaparecer e ser procurado, a recuar e ver desespero. Mas agora, algo está diferente. Ele recuou e você continuou serena. Ele se ausentou e você permaneceu magnética. Ele tentou esfriar, mas o calor continuou vindo de você, só que não em forma de clamor, e sim de presença. E isso o desestabiliza, isso o excita, isso ativa, porque no fundo ele entende, você não está à espera dele, você está à espera do momento certo, se houver. Você está em si, plena, inteira, pronta, mas não disponível para quem não sabe reconhecer seu valor. Essa postura provoca uma reorganização interna na mente masculina. Ele sente que precisa voltar, mas não como antes. Sente que precisa falar, mas com mais verdade. Sente que precisa se mover, mas com mais intenção. Porque a mulher que consegue suportar a ausência com dignidade é a mulher que nunca se ausenta da memória de um homem. Agora, você ativa o arquétipo da exploradora arquetípica. Mas essa não é uma mulher comum. Ela não explora o mundo exterior. Ela mergulha no invisível, navega os mapas secretos da alma, e onde todos veem o óbvio, ela vê o oculto. Essa mulher olha para um homem e enxerga algo que nem ele mesmo sabia que existia. Ela não busca certezas, ela provoca perguntas, e é exatamente isso que essa mensagem faz. Você não elogia, não se entrega, não afirma, você observa. E no ato de observar, você ativa. Você projeta sobre ele uma aura de mistério, algo que ele nem sabia que carregava. E isso é profundamente poderoso, porque o homem, ao se sentir visto de um lugar que nem ele mesmo acessa, sente uma perturbação, mas uma perturbação que fascina. É como se você tivesse acendido uma vela num cômodo escuro da alma dele, e ele instintivamente sentisse vontade de entrar lá. Essa mensagem ativa o ego masculino, mas não de forma explícita. Não o elogia como tantos fazem, não o bajula. Ela o insinua, ela o convida a mergulhar em si mesmo, mesmo sem perceber que está sendo levado para esse mergulho. E aqui está a genialidade da sua posição. Ele pensa que está te seduzindo, mas é ele quem está sendo conduzido, para dentro, para mais fundo, para onde mora o verdadeiro desejo. Carl Jung dizia: as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar encarar sua própria alma. E talvez seja exatamente por isso que essa mensagem seja tão eficaz, porque ela não grita, olhe para mim, ela sussurra, olhe para si, e me verá lá dentro. Você se torna uma metáfora viva, um espelho simbólico que revela silenciosamente aquilo que ele nunca teve coragem de enxergar. E essa revelação não é racional, é sensorial, é emocional, é magnética. Essa mulher, a exploradora arquetípica, não desperta só desejo, ela desperta inquietação. Ela ativa zonas psíquicas que estavam adormecidas. E isso é mais poderoso do que qualquer aparência, qualquer lógica, qualquer técnica. Porque quando um homem sente que há algo em você que o vê além da persona que ele mostra ao mundo, ele não sabe explicar, mas também não consegue esquecer. Você se torna símbolo, você se torna espelho,
Você se torna portal, e ele entra, mesmo que lute, mesmo que negue, mesmo que finja não ter sido tocado, porque o inconsciente não precisa de permissão. Ele age, ele sente, ele deseja, e você, com uma única frase, despertou algo que estava escondido atrás das máscaras, das defesas, da persona social. Você acessou o homem que ele é quando ninguém está olhando, e agora, ele quer descobrir o que exatamente foi que te provocou. Mas ao buscar essa resposta, ele começa a te buscar, porque a resposta está em você, porque o enigma está em você, porque a jornada para dentro começa onde o seu olhar termina. Essa mensagem ativa o arquétipo da amante selvagem, não uma selvageria descontrolada, impulsiva ou inconsequente, mas aquela que transita entre o instinto e a sedução com plena consciência. Ela é corpo, ela é presença, mas também é lucidez. Ela não age para agradar, não provoca para ser validada, ela simplesmente é. Quando você envia essa mensagem, você não está só dizendo que sente desejo, você está dizendo que sente e escolhe sentir. Você está mostrando que a atração não te domina, ela te obedece. Isso é devastador para o inconsciente masculino, porque a maioria das experiências que um homem tem com o desejo feminino são ambíguas, confusas ou inseguras. Ou ele é perseguido, ou é evitado, ou é desejado de forma descontrolada, o que rapidamente se torna carência disfarçada de paixão. Mas aqui, ele encontra algo raro, uma mulher que sente desejo com liberdade, uma mulher que sabe o que sente e não tem medo de sentir, uma mulher que não precisa ser levada pela emoção, porque ela conduz. E isso o desarma, isso o confronta, porque de repente ele não está diante de alguém que pede, mas de alguém que se oferece sem se entregar. Carl Jung dizia: liberdade não é fazer o que se quer, liberdade é ser quem você é. E essa frase é o coração dessa mensagem. Você está dizendo: eu sinto desejo, mas não porque você me domina. Sinto porque eu me permito, sinto porque eu quero. E querer para mim não é perder o controle, é assumir o poder. Isso muda tudo, porque no inconsciente masculino o desejo feminino é uma força misteriosa. Quando essa força se manifesta com firmeza, com verdade, com integridade, ela se torna irresistível. A amante selvagem não é só um corpo que deseja, ela é uma alma que pulsa. Ela é instinto, mas também é escolha. Ela é calor, mas com direção. Ela é selvagem, mas não está perdida. Ela é livre e, por isso, ela não se vende. Esse tipo de mulher provoca um desejo que o homem não sabe racionalizar, porque não se trata apenas da sensualidade, é a autoridade com que ela sente. Ele sente que, ao estar com ela, não será apenas desejado, será desafiado. Desafiado a estar inteiro, desafiado a não brincar com fogo, porque esse fogo não queima só por fora, ele transforma por dentro. A amante selvagem não se contenta com encontros vazios, ela quer presença, ela quer profundidade, ela quer a entrega da essência, não só do corpo. E quando você se posiciona assim, você o convida, não com palavras, mas com vibração, a sair do superficial. Você o arranca do piloto automático, você o chama para uma dança onde não há espaço para jogos infantis, ou ele vem inteiro, ou ele vai se perder. Porque essa mulher não espera, ela escolhe, ela convida, ela acende, ela segue. E ao fazer isso com consciência, com leveza, com verdade, você não só ativa o desejo dele, você ativa a melhor versão dele. Aqui você ativa o arquétipo da soberana silenciosa, a mulher que sabe mais do que diz, aquela que lê a alma, mas não exibe esse poder. Essa frase dá ao homem o prazer do controle, enquanto você permanece no domínio do mistério. Jung dizia: onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. Essa mensagem equilibra os dois. Ela dá poder ao outro, mas reafirma que você já possui o seu. E isso gera magnetismo. A razão pela qual nenhum homem consegue ignorar essas mensagens é simples. Elas falam com o inconsciente dele, não com o ego. E como dizia Jung, não somos aquilo que dizemos ser, somos aquilo que fazemos sem perceber. Você pode aprender frases, truques, estratégias, mas só vai despertar desejo real quando entender que ele vem da alma, não da superfície. E quando você fala com o inconsciente masculino através dos símbolos certos,
ele reage, mesmo sem saber por quê. Se esse conteúdo mexeu com você, compartilhe. Essas mensagens não são truques, são chaves que abrem portais profundos na mente humana. E se você quiser mais conteúdos sobre psicologia, arquétipos e poder pessoal, inscreva-se no canal. Toda semana, a gente entrega o que ninguém está dizendo sobre o amor, o desejo e a mente humana.